Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Olha, nós estamos começando o J17 Talks, hoje uma conversa muito bacana, muito especial com o Marcelo Nóbrega. Daqui a pouco eu apresento o nosso convidado. O J17 Talks hoje é numa parceria com o Top de Gestão e nós temos convidados para lá de especiais, um executivo em constante mudança e reinvenção. Esse é o meu amigo Marcelo Nóbrega, que é especialista em inteligência artificial, inovação, tecnologia, RH, investidor, conselheiro, né, de empresas, é palestrante internacional, isso mesmo, e mentor de executivos. Marcelo, que bom ter você aqui conosco. Bom demais estar com vocês aqui para essa conversa. Obrigado pelo convite. E eu gostei que você fez uma volta ao passado, literalmente, falando sobre curso de datilografia. Outro convidado nosso, Zé D'Amigo Neto, você fez datilografia, meu amigo? Certamente, né? Agora eu vou tomar a lição de você. ASD? FG. Pulou uma letra, né? C cedilha. Agora, quem sabe tudo de datilografia é o nosso amigo Zé Manuel. Por onde que você andou nesses tempos de máquina de escrever, meu amigo? Pois é, no final dos anos 90 eu tive a honra de trabalhar numa das maiores escolas de vendas e negócios do Brasil, da América Latina e quiçá do mundo, que foi a Olivetti. Muito a bem. Olivetti, todo mundo conhecia pela máquina de escrever, máquina de calcular, mas ela era uma das líderes mundiais na tecnologia de impressoras jato de tinta e copiadoras. Terminou a sua história no Brasil deixando a marca para privilegiar a entrada de uma nova adquirida no final dos anos 90, que foi a Telecom Itália. E eu tive o prazer de atuar na chegada da Telecom Itália no Brasil. Marcelo Nóbrega, tá vendo aí quem são esses feras que estão conosco? Boa história, hein? Quero, por favor, que você se apresente. Daqui a pouco eu vou apresentar de novo aqui os nossos convidados. O que você andou fazendo na vida depois que você fez datilografia, meu amigo? Então, eu não fiz curso de datilografia. Eu não sei datilografar direito até hoje. Só um dedo? Eu uso mais, Já está no lucro. Uma habilidade natural. Conta para nós um pouquinho aí da sua jornada e da sua história executiva, meu amigo. Não, brevemente, Nascimento, eu estudei tecnologia da informação na década de 80, fora do Brasil. Retornei para o Brasil para trabalhar no mercado financeiro, onde eu fiquei por 10 anos como profissional de TI. E depois foram 20 anos em setores de atividade bem diferentes, como bens de consumo, petróleo e gás, aviação e alimentação, trabalhando com TI, recursos humanos, compras, saúde, segurança e meio ambiente. Então, vários setores de atividade e várias disciplinas diferentes. Nos últimos 6 anos, eu tenho me dedicado à consultoria de gestão de pessoas e é a convergência dos meus dois mundos, né? Usar tecnologia, inovação e inteligência artificial para alavancar a gestão de pessoas em empresas brasileiras. Que legal. Sou investidor anjo, sou conselheiro de startups, palestro, como você já falou, dou aulas em cursos de pós-graduação e é isso, ajudar a comunidade de recursos humanos a chegar a um patamar de performance mais alto. Autor também de Você Está Contratado, e aqui comigo, 3 feras que participaram, inclusive, de um livro que você foi prefaciador, que é Entre Drones e Dinossauros. D'Amigo, conta para nós um pouquinho da sua jornada e da sua vida profissional aí, que é maravilhosa também. A minha jornada também é executiva, assim, eu acho que como todos aqui, né, eu vim do setor de ciências da vida, né, eu sou conselheiro hoje, venho do mundo da administração, mas a minha primeira formação foi como farmacêutico industrial, né? Sou pesquisador na área de nutracêuticos, né? Fui o primeiro brasileiro a ser premiado no Salão Internacional de Paris, como inovação na área nutracêutica, então foi muito bacana. Depois vim da área de ciências da vida para o setor automotivo, setor de engenharia construtiva, depois setor de tecnologia, agora setor cosmético mais recentemente. E nos últimos 9 anos, lembrando aí desses últimos anos, eu sou conselheiro nas empresas, eu implanto governança e planejamento sucessório nas organizações e sou mentor de fundador, mentor de sucessores e mentor de executivos. Fazendo com que o conhecimento, a informação circule e que gere transformação, né? Zé Manuel, olha, a gente falou de máquina de escrever, o Marcelo Nóbrega passou por grandes empresas, Latam,
pelo McDonald's, o D'Amigo passou pela Nutrilatina, pela Raco também, todas as grandes empresas. Conta um pouquinho para nós, faz um resumo aí, um pouquinho da sua história, da sua carreira, já que você contou e abriu o jogo aí sobre a questão dessa história tão bonita que eu gosto de ouvir, que é da Olivetti. A Olivetti foi uma empresa que marcou uma presença muito expressiva no Brasil, uma empresa centenária, evidentemente, e no final dos anos 90, depois de tantos pacotes econômicos e uma inflação absurda, ela foi sucumbindo no varejo, que era a marca que nós conhecíamos, mas ela no mercado corporativo e no mercado de OEM, Original Equipment Manufacturer, ela era muito forte. Tanto que ela detinha praticamente o monopólio dos caixas eletrônicos nos mercados bancários brasileiros no final dos anos 90, e os sistemas de core bancário dos principais bancos também pertenciam à Olivetti. A Olivetti foi uma empresa mais silenciosa, que no final dos anos 90 acabou adquirindo mundialmente a Telecom Itália, e a gente ajudou a colocar a Telecom Itália para funcionar aqui no Brasil, e 2 fábricas em Manaus que fabricavam equipamentos da Nokia e da Gradiente. Então, se alguém usou algum produto da TIM, com algum celular da Gradiente ou da Nokia nos anos 90, tem o meu dedo lá num dos times que participou. Por todas as empresas, porque você sempre nos surpreende, né? Hoje, a tua atividade qual é? Conta para nós. Vamos para o presente. Hoje eu estou diretor de estratégia e marketing no J17. É uma instituição financeira nova, é uma startup, uma scale-up. É um banco de atacado muito orientado a entregar soluções, tecnologias e back-offices para que as outras fintechs e instituições massifiquem produtos de crédito, em especial consignados. Nós fazemos o conhecido Bank as a Service. Então, nós entregamos as nossas licenças bancárias para isso. E o meu papel é fazer o J17 aparecer no mercado. Eu atuo dentro do conselheiro e da diretoria, também ajudando aí com o planejamento estratégico, pensando no futuro, com os próximos passos da companhia, seus produtos e seu posicionamento no mercado. Muito bem. Olha, nosso convidado de hoje nessa bancada super especial é o Marcelo Nóbrega, né, que vai conversar com a gente. Marcelo, a primeira questão, né, eu já digo o seguinte, que aqui nesse bate-papo a gente já fez uma viagem no passado, né? A gente vive hoje cenários de mudanças nas empresas nos últimos anos. Hoje a gente tem falado sobre inteligência artificial. Agora há pouco o D'Amigo trouxe uma provocação, guarde esse ouro para trazer para cá. E o que a gente vai fazer? Eu quero te perguntar o seguinte, qual é o conselho que você dá hoje para empresários, nas suas mentorias, nas suas consultorias, relacionado a essa transformação, essa mudança do ambiente que nós estamos e agora com a chegada da inteligência artificial? Tem muita coisa acontecendo simultaneamente, né? A transformação é radical e é brusca. E, para mim, é isso que é diferente neste momento. A gente sempre viveu com mudanças, mas desta vez estão acontecendo várias e a mesma geração precisa lidar com isso. Antes a gente tinha mais tempo, né? Mas o que eu diria, Nascimento, em relação à inteligência artificial e toda essa tecnologia, vamos aproveitar a garotada mais jovem que está entrando no mundo do trabalho agora, porque eles já vêm com essa tecnologia embarcada, eles aprenderam a usar isso no berço, né? Porque inteligência artificial é uma ferramenta que tem um potencial monstruoso, mas se a gente não souber usar, não vai tirar o melhor proveito, né? Inteligência artificial, por exemplo, não é um buscador. E o que eu vejo muita gente usando, né? Então tem as técnicas de prompt, mas o principal é você entender que é diferente utilizar a inteligência artificial do que utilizar as ferramentas, por exemplo, o Excel, o PowerPoint, né, as ferramentas que nós temos hoje à nossa disposição. Então, eu diria que aproveitem a garotada que tem isso na veia, que sabe usar e dá pista para essa turma voar. Como o Steve Jobs dizia, contrata gente boa e deixa que eles sejam criativos, versus dizer para eles o que fazer e como fazer. Isso aí. E, sabe, Nóbrega, eu estava pensando aqui, eu assisti recentemente um seminário do Gartner, e o Gartner ele fazia uma provocação que eu achei super interessante, que a inteligência artificial não é um tema de diretores de tecnologia, né, de CIOs e nem de CTOs, que a inteligência artificial é um tema de CFOs,
né? Porque as empresas precisam endereçar dentro das corporações investimentos porque eles chamavam lá de everyday AI, né? Ou seja, para otimizar processo, melhorar a produtividade, ou game changing AI, né? Ou seja, uma coisa mais disruptiva. Então, minha questão aqui, Nóbrega, é assim, virando o ângulo para dentro das corporações, né? Ou seja, como que as corporações, você tem percebido o uso da inteligência artificial como uma ferramenta muito útil para melhorar a produtividade, para melhorar o resultado, né? Ou seja, para dar o alcance que até então as empresas demoravam um pouco mais para ter, né? Então, a Gartner é uma referência excelente, né? E os 2 pontos, eu vou reforçar o que você trouxe, amigo. Ganhar eficiência é bom, é importante, mas tem o game changer, né? Como é que a gente muda o jogo, como é que a gente muda as regras do jogo para fazer algo realmente inovador e diferente, para atender necessidades que às vezes a gente nem sabe que a gente tem. Essa é a grande sacada. Aí é que são os novos unicórnios que vão surgir. E o Gartner ainda falava, que ele falava que ele queria uma matriz, né? Então ele sai do Everyday AI para o Game Changing, mas ele fala do impacto da inteligência artificial interno e externo, né? Porque a gente não só pode olhar a inteligência artificial né? internamente na empresa, mas também otimizando o nosso acesso ao mercado. Nessa linha que você falou, é o seguinte, né? Ter uma inteligência da aplicação realmente para a sua necessidade dentro da companhia. Sabe, Marcelo, uma coisa que eu tenho percebido, né? Tem uma esquizofrenia, né? Sobre a questão da inteligência artificial. Todo mundo tem que usar, todo mundo tem que saber. Gente, a grande pergunta que eu faço, né? Esses dias eu fiz uma palestra, Líder 7.0 na era da inteligência artificial. E eu falei, eu não sou negacionista da inteligência artificial e nem apocalíptico. Agora, preste atenção naquilo que vai ser utilizado hoje para sua empresa. No que é que você pode implementar para que ela reduza custos, para que ela entre na tua operação. E que, nesse sentido, você já faça a soma, né? Dos drones e dinossauros, Emanuel, para que comecem a pensar sobre o futuro da utilização da IA dentro da sua companhia. No meu entendimento, o Everyday AI está muito relacionado ao trabalho que a gente fez lá nos anos 70, 80 e 90, incentivando a abertura de escolas de datilografia para que todos pudessem utilizar com a melhor eficiência possível a máquina de escrever e depois o computador. Quando a gente fala em game changers, nós precisamos trabalhar imaginando quais serão as novas necessidades que os nossos clientes terão e como nós poderemos nos antecipar prevendo e provendo produtos e soluções suficientes. E aí a gente fala de uma nova onda da chegada de IA nas empresas usada de forma inteligente. E eu sei que o Marcelo fala a respeito disso. Qual que é o seu ponto de vista, Marcelo? Eu vou falar sobre isso, Manuel, dando um exemplo na minha carreira, né? Então, há 10 anos atrás, eu implementei um bot no Helpdesk de Recursos Humanos da Axis Dourados, para responder perguntas dos funcionários a respeito de CLT, políticas e benefícios da companhia. O objetivo era ganhar eficiência. No entanto, descobrimos 2 coisas muito interessantes e depois eu tive uma surpresa que eu vou chegar lá nessa surpresa. As 2 coisas que nós descobrimos foi o seguinte. Primeiro, a quantidade de chamados para o nosso Helpdesk aumentou exponencialmente. Você deu voz às pessoas. Exatamente, a gente deu acesso, porque o bot funciona 24/7 e atende pessoas simultaneamente, enquanto eu estou limitado no Helpdesk com pessoas, né, a quantidade de pessoas que eu tenho para atender. As conversas se alongaram. Por quê? Porque os meninos e as meninas se sentiam mais à vontade para dizer para o bot, não entendi, me explica de novo, olha só. E a partir deste momento, eles se sentiram confiantes em perguntar e incentivados a perguntar mais e perguntar outras coisas. Então, as conversas também se sofisticaram. As pessoas aprenderam melhor com o bot, porque se sentiram à vontade com o robô. Olha só que coisa interessantíssima. Inclusive, então, a gente atirou... Desculpa, Manuel, vá. Inclusivo, genial. Exatamente. Atiramos num alvo e acertamos outro. Sim. Muito maior. Mas aí, olha só, aí o meu aprendizado vem agora.
E, obviamente que essas duas sacadas foram ótimos aprendizados e a gente, né, atendeu uma demanda que a gente não sabia que existia. Aí, a partir daí, a gente começou a ter dados, a partir das perguntas das pessoas, para direcionar a gestão de pessoas. Olha só que transformação sensacional. Aí, mais uma coisa interessante, agora vem o toque que vai responder a tua pergunta especificamente, Manuel. Eu fui falar sobre essa experiência num evento. Já falei sobre essa experiência em vários eventos para populações de recursos humanos, né? E há 10 anos atrás, todo orgulhoso. Olha só que inovação, olha só que arrojado que é o profissional Marcelo, olha só que coisa legal que ele está fazendo. Mas, a pessoa que falou depois de mim, no painel, ela vira e fala assim, gente, eu ensinei todos os profissionais de recursos humanos da minha equipe a programarem bots. Aí naquela hora, nossa, essa mulher sim é arrojada, essa mulher sim. O projeto foi limitado a 3 pessoas, nós 3 ali configurando o bot, e ela ensinou todo mundo a criar bot, a criar o seu próprio sistema, o seu próprio assistente pessoal, sensacional. Então é isso, né? Em resposta à tua pergunta, como é que a gente capacita todo mundo para tirar o melhor proveito da inteligência artificial? Mundo novo, né? E novas possibilidades. O D'Amigo trouxe um dado aqui muito interessante, eu queria que ele repetisse essa provocação, que vem muito o que é e como é que a gente pode fazer com essas grandes ferramentas, né? A gente estava falando, né, que durante a pandemia a gente teve a questão da fala da transformação digital. Daí veio a inteligência artificial e a gente falou, nossa vida, nunca viu igual. Na primeira, segunda semana da IA já vimos uma série de mudanças. Recente, numa apresentação, o pessoal da OpenAI apresentou processadores muito mais rápidos e o D'Amigo, né, nos falou aqui sobre os novos processadores do Google. Quânticos. Né? Agora, a Microsoft já disponibilizou, o Google também, há apostas importantes da Amazon nesse sentido, todo mundo está olhando para esse game changer. Ou seja, vamos chegar numa geração e no mundo impossível, que esses 2 bots, esse bot somado vai ter milhões. A gente vem lidando nesse tempo todo com essa história, né, da lei de Moore, né, e a capacidade de processamento, né, esse ponto todo. Mas eu acho que a computação quântica como um acelerador desse processo de transformação é algo que a gente não tem nem ideia do que é, né? Eu costumo dizer que a IA, ela é vamos dizer assim, um asteroide de 3 vezes o tamanho do Sol em direção à Terra, ela vai chocar com a Terra, então assim, você não tem como escolher. Ela vai chocar, tem tempo certo para chocar, você tem que entender qual é o impacto que você vai lidar com isso, né? Agora, a computação quântica, ela aumenta ainda mais isso, né? A gente não tem uma noção desse, né, desse impacto. A questão é o privilégio que algumas pessoas, países e sociedades têm de acessar essa tecnologia antes, não pode criar uma assimetria em como a sociedade se beneficia e até se protege a partir da tecnologia. Então, o meu ponto, sabe, Nóbrega, é que a tecnologia como um instrumento, assim como você encontrou teus bots, né, para incluir a voz das pessoas dentro do teu ecossistema de negócio, eu acho que as tecnologias precisam ser regidas também por um conjunto de práticas humanas que determinem o quanto essa tecnologia ela pode ser democratizada, né? Porque senão ela vira um privilégio de poucos e essa assimetria faz mal para a sociedade, né? Então, eu não sei como é que você pensa sobre isso. Primeiro, eu defendo muito que a tecnologia é inclusiva. Como esse exemplo que a gente acabou de ter, né, dos bots, ela pode ser inclusiva em processos seletivos e outros. Tá? Mas, sim, existe esse risco que você traz, né? Existe o risco de uma AI mal treinada no processo seletivo, por exemplo, ela ter vieses e isso prejudicar um grupo determinado de pessoas, não é? E, se a gente for ler, eu vou fazer a citação aqui de um estudo do MIT, que é recente. O autor chama-se David Autor, né? O sobrenome dele é Autor, curiosamente. E ele liderou um grupo de pesquisadores do MIT que estudaram o CAGED americano entre 1940 e 1980 e depois entre 1980 e 2018. Naquele primeiro momento, de 40 a 80,
a tecnologia criou trabalho, criou empregos por causa da massificação da produção. Então, a gente teve as fábricas e, por conseguinte, o espaço do escritório também, o trabalhador do conhecimento também cresceu para dar suporte às fábricas, à produção, ao P&D, etc. No entanto, de 80 a 2018, a tecnologia não criou empregos nos Estados Unidos, tá? Mas mudou significativamente o conteúdo do trabalho. E o que eles estão vendo num passado mais recente é que a tecnologia está criando duas populações, como você trouxe, amigo. O pessoal muito qualificado e trabalhos que não exigem tanta qualificação. Então, a gente tem uma divisão importante aí. Gente muito qualificada e gente de baixa qualificação. E, obviamente, remuneração e qualidade de vida vão acompanhar isso, né? Então, tem um risco muito forte no que você colocou. E, para mim, uma responsabilidade de empresas na qualificação das pessoas e na garantia de trabalhos interessantes também para todo mundo. Perfeito. Nessa linha, e a gente diminuir esse gap que está sendo criado. É o reskilling, né? O reskilling. Boa, né? Um novo papel para as empresas, para as pessoas, para os talentos, para a sociedade dentro desse processo de construção. Daqui a pouco vou chamar nosso amigo Zé Manuel para um comentário e para uma pergunta também, mas só lembrando para você que está nos acompanhando, esse é o podcast J17 Bank, em parceria com o Top de Gestão, em parceria também, Marcelo, com a comunidade Você Está Contratado, né? Comunidade que você faz parte, juntamente com o meu amigo Gederson Beck, está viajando, está em Nova York, e do projeto aí do seu livro também, que é o Você Está Contratado. Honra estar aqui com você nessa conversa tão boa, só com feras aí, né? Todo esse pessoal aqui tem mais de 15 anos de datilografia. Um pouquinho mais. E uma dica muito importante, acompanhe os insights do Marcelo Nóbrega no LinkedIn. Ele é um LinkedIn Top Voice. É muito importante você seguir o Marcelo Nascimento e acompanhar os seus insights, porque isso vai te ajudar. Marcelo, qual que é o segredo para que um talento se mantenha empregável nessa onda de transformações que nós vivemos? E lembrando, né, a transformação única constante que nós temos, porque o game está mudando o tempo todo, o comportamento muda, as pessoas mudam, as companhias mudam, o contexto muda. E aí quando nós trazemos uma tecnologia nova, que pode ter sido a máquina de escrever lá atrás, a internet depois, e agora a inteligência artificial, sim, são todos recursos à nossa disposição, mas eles não servem de nada se nós não dermos uma utilidade inteligente para eles. Aí vem a inovação, que é o ato de destravar uma barreira, eliminar uma limitação, remover uma restrição, com o uso de alguma técnica, ou um método, ou uma tecnologia que possa resolver esse problema. E a inteligência artificial veio e a gente claramente já consegue ver casos de uso nas organizações. E as pessoas? Como é que elas podem utilizar para se manterem empregáveis, serem vistas, se atualizarem, Marcelo? Excelente ponto. Excelente provocação, Zé Manuel. Então, vamos começar com uma citação. Já que a gente está num ambiente aqui de tecnologia, né, e nós todos somos oriundos desse mundo, vou citar o Andy Grove, CEO da Intel, durante muitos anos, e o livro dele é Só os Paranoicos Sobrevivem. Então, infelizmente, todos nós temos que ter um nível de ansiedade mais elevado do que seria confortável hoje em dia. A gente tem que estar sempre prospectando o que está acontecendo ao nosso redor, ligado no que está vindo e, de alguma maneira, trazer para resolver problema. Nós, nas empresas, somos pagos para resolver problema ou capturar novas oportunidades. Aí vem a inovação, não é? Então, e como você disse, é só ferramenta, tudo isso é ferramenta. E a máquina de escrever foi revolucionária na sua época, né? Foi revolucionária, assim como a AI está sendo agora, e tivemos a internet no meio do caminho. Então, como é que a gente aprende a usar? E a inteligência artificial, elas podem nos ajudar a usar a inteligência artificial. Vamos usar a nossa AI generativa preferida para conversar com ela e perguntar para ela: o que você me recomenda? Como é que eu posso estudar? Como é que eu posso ser um mestre de inteligência artificial? Quais são possíveis casos de uso na minha empresa? Descreve a empresa, descreve a situação, o tipo de cliente. E a AI vai te ajudar. Então,
a AI pode ser um mentor, pode ser um treinador das pessoas. Não ser guiado, cabrestado por ela, mas ser o líder da inteligência artificial, né? Como a gente fala aí com o Alexandre Conte, que é o nosso amigo, escravizar uma AI para que ela nos ajude a resolver problemas, né? Isso, e usando o Alexandre Conte nessa linha que você trouxe, Zé, e aí a gente já vai partir para um tema que é a liderança, vamos colocar a questão dos talentos, da humanização, né? E vamos entrar aí na questão do Conte. O Conte fala que a ex-reitora de Harvard trouxe uma questão muito importante, que é como fazer com que pessoas pensem em problemas que não existem, viajem literalmente para um outro universo e tragam soluções e coloquem à mesa, que é o tal de resolver uma dor, antecipar, a ambidestria que a gente sempre tanto fala, né? Vamos falar sobre liderança? Joga a bola. O futuro ele é muito importante. Nós temos falado muito sobre isso, porque veja como isso não é uma perda de tempo. No momento que eu posso antecipar possíveis futuros, e eu deixo eles documentados, talvez nem todos aconteçam, mas se um acontecer, nós estaremos preparados para aquela oportunidade ou para aquela crise. Então, o que o Marcelo falou faz muito sentido. Nós devemos ser inquietos e ansiosos e preocupados, sempre olhando para o futuro, podendo prever as variáveis que nós teremos, e é importante ter os protocolos já minimamente estabelecidos para poder ter um tempo de reação muito rápido. Nascimento. Muito bem. Vamos falar sobre liderança, falamos em transformação, falamos sobre equipamentos. O D'Amigo tem falado muito sobre governança e numa das nossas conversas a gente estava encerrando falando justamente sobre liderança. Quem é José D'Amigo Neto? Pergunta simples, né, para você provocar o Marcelo também. Quem é o novo líder que vai estar no comando das companhias que vêm daqui para frente? E quem é o talento que nós temos que prospectar para que esteja à frente das organizações? Eu vou falar do ângulo de visão da minha cadeira, viu, Marcelo? Acho que é mais fácil eu te passar a bola depois da minha cadeira e você vai desenvolvendo aí. Mas assim, a gente está falando agora de futuro, né? E eu gosto muito de utilizar as escolas de letramento e de estudos de futuro, né? Como tem a escola de Copenhague e tal, e eles comentam sobre você tem um futuro que ele é o futuro desejável, o futuro provável, o futuro possível, né? Então, assim, dessa coletânea de tendências que a gente tem, eu acredito que na governança nós temos nos encarregado de observar uma produção coletiva de conhecimento, Marcelo, que as lideranças, ao longo do tempo, agora mais recentemente estão começando a se acostumar, mas ao longo do tempo se desacostumaram, né? Aquela coisa do comando e controle sempre teve muito vigente, o modelo piramidal, né? Aquelas coisas todas, né? Menos úteis nas empresas modernas hoje. Então, talvez a democratização da informação, a expansão e a utilidade dos dados obrigue um certo assentamento de camadas diferentes de liderança, que vai do topo para a base, são líderes do topo, líderes da base, né? Mas em diversas camadas, onde o fluxo da comunicação dos dados e da inteligência seja também um serviço da tecnologia e um serviço da liderança para as empresas. Então, na minha cadeira, na governança, o que nós temos nos ocupado é olhar, por exemplo, temas como a sucessão planejada, né? Temas como a liderança inclusiva e a diversidade, né? Temas como o impacto social das ações organizacionais. Então, assim, eu acho que o ponto aqui, jogando a bola para você, é como que você encara essa questão da liderança, Marcelo, precisando hoje orquestrar, né? Ou seja, equilibrar pratos né, diferentes do que tinha antes, para atender um mundo diferente, com um consumidor diferente e, como dizem os estudiosos, né, pelo menos 6 gerações diferentes dentro da empresa e fora da empresa. Né? Então, como é que você vê?
Eu tenho que ter a resposta certa para essa pergunta? Não, não. Uma resposta certa. E aqui o bom é que você pode Estamos vulneráveis iguais. Não pode iguais. cobrar $1 milhão pela resposta, tá? Mas se quiser pagar, a gente aceita. Nossa, peraí, eu tenho que resolver os dilemas do momento agora. Assim, se vira. Isso. Nossa. Panaceia. Mas é sensacional, né? Porque é isso, essa complexidade toda. Está muito mais trabalhoso trabalhar, eu costumo dizer. Verdade. Porque o ambiente está muito mais complexo, né? A gente tem que entender o que está acontecendo fora da empresa, dentro da empresa. A gente não sabe nem de onde vêm os novos concorrentes ao nosso negócio, os produtos substitutos. Antes era mais fácil da gente entender isso tudo. E hoje, para mim, a diversidade é a resposta para essa complexidade. É você acessar pessoas com conhecimentos, experiências, histórias, perspectivas diferentes para que a gente construa melhores soluções. E o líder saber que ele não sabe tudo, que ele não tem todas as respostas e não precisa mais ter todas as respostas. É acessar até a inteligência coletiva para a construção dessas respostas. E é o que você falou, amigo, a comunicação, a informação está disponível para todo mundo. Então, deixa isso fluir dentro da empresa, faça com que isso flua. E o grande segredo, o grande barato da liderança é entender o seguinte, aí eu vou dar umas 2 referências rápidas aqui. Primeiro é sobre estilos de liderança. Daniel Goleman documentou 6 estilos distintos de liderança, cada um de nós tem um estilo que prevalece. O grande segredo é saber navegar nos 6 estilos conforme o contexto exige, tá? Então, a gente gosta muito de falar mal do comando e controle. Vai perguntar para o Corpo de Bombeiros qual é a melhor maneira de fazer gestão na hora de um incêndio. Não tem líder democrático na hora de combater um incêndio, não tem líder coach na hora de combater um incêndio, é comando e controle. É todo mundo ensaiadinho, todo mundo sabendo o seu papel, corre atrás, pega a ferramenta e vai lá e combate incêndio. Então, há momentos em que comando e controle faz todo sentido. Assim como há momentos para ser o líder coach, ou para ser o líder democrático, ou os outros 3 que existem, não é? Então, esse era um ponto que eu queria trazer. E o segundo ponto, fazer referência a Frederic Laloux, que fala de organizações e como as organizações se moldam às demandas das novas gerações que entram no mercado de trabalho. Então, o que está surgindo nessa linha são as empresas sem chefe, empresas em rede, holocracia, que é justamente o ponto que você trouxe, amigo. A liderança está distribuída. O líder emerge conforme a situação exige, não é? E a empresa se autogere, se autodirige, né, e se autoforma para combater o desafio do momento. Então, os líderes vão perder o espaço se não perceberem isso, porque tem gente aí na garotada criando empresas sem líder, não precisa mais você. Como é que você contribui de uma forma diferente hoje? E altamente tecnológica, né, Zé Manuel? E no mundo de competências descentralizadas e distribuídas, a liderança também precisa ser descentralizada e distribuída para poder orquestrar bem todos esses talentos. Sim, cada estilo de gestão é adequado e deve ser adequado ao contexto, mas cada vez mais esse conhecimento é distribuído. Excelente. E quem está à frente do negócio ter esse entendimento, para onde o negócio vai, quais são os recursos, de que forma eu vou liderar, né? Você falando em liderança, num dos capítulos do livro que eu escrevi, eu falei sobre o líder 7.0 e criei ali 21 características dessa liderança. E eu falo muito dessa liderança contingencial, que é o exemplo que você deu do bombeiro. É o exemplo do líder na pandemia, é o exemplo do líder vendendo muito. Ele pode fazer festa, ser mais festivo. Nós conhecemos, né, juntamente o vice-presidente da Oracle. Lembra a visita que nós fizemos na Oracle? Lembro bem, Nascimento. Maravilhoso, que saudade dele, que ele deu uma verdadeira aula pra gente no meio do escritório da Oracle. Ele pegou o violão e começou a tocar pra galera. Ele falou, aqui é assim, né? Num momento super bom. Agora, quero ver esse cara liderar em tempos adversos, é diferente, né? Zé Manuel, sobre essa questão de liderança, esse novo líder precisa ser muito do que a gente fala, né? Ter essa capacidade de liderar em W, quase um mosaico de características e de competências. Como o Marcelo comentou agora há pouco, a adaptação ela é necessária, é a palavra da ordem, porque muitas vezes
não havendo a competência necessária ou experiência ou conhecimento naquele líder, o time complementa, porque o conhecimento está distribuído e centralizado. Então, o líder, naquele momento, ele acaba sendo um grande motivador e o batedor de bumbo e o facilitador. O que eu posso destravar? Que restrição eu posso remover? Como eu posso te ajudar? Que recurso você precisa? E eu não vejo mais aquele líder que manda, eu vejo aquele líder colaborativo que faz parte do contexto todo. Olha só, como eu sou um líder... O Manuel trouxe conceitos da agilidade agora para a liderança. Sim, né? Como é que eu removo obstáculos para você ser bem-sucedido? Sim, é isso. Sim. Aliás, essa deve ser uma das principais competências do líder, com a sua experiência e com a sua alçada, ser o grande facilitador e viabilizador da eficiência. Essa inteligência coletiva, né? Exato. A conversa está muito boa, o papo está muito bom, tem gente precisando ir almoçar, tendo encontros. Já fica aqui, Marcelo, o convite para a gente tomar um café aqui na sua próxima vinda a Curitiba ou na nossa ida a São Paulo no mês de maio. O que você acha, Zé? Paga o café ou não? Perfeitamente. Inclusive, Marcelo Nóbrega é nosso convidado para o evento que acontecerá no dia 22 e 23 de maio em São Paulo, chamado Corban 360, um evento voltado aos canais de distribuição de serviços bancários massificados. Estaremos lá com stand no meio de grandes empresários e influenciadores do setor. Que legal, que bom. Topa, Marcelo? Estaremos lá, com certeza. Esse setor puxa, né? Esse setor puxa a economia brasileira e puxa a inovação e tecnologia. Que legal. Então vamos fazer o seguinte, já que a gente falou sobre democracia, eu vou fazer aqui um encerramento holocrático, democrático, contingencial da liderança. Por favor, fique à vontade para fazer, José D'Amigo, as suas considerações finais ou uma última pergunta para o Marcelo. O espaço é seu. É pena que tem pouco tempo ainda, né? Eu ainda queria falar de cultura com o Marcelo, que é um tema do continente também, né? E eu acho que é um tema bacana, mas eu acho que como consideração final, eu estava esses dias refletindo um pouco sobre os ciclos, né? Dentro das revoluções, né? E a gente está hoje no que é chamada a quinta revolução, né? Então, na indústria 5.0, né? E o sequenciamento ele vinha vindo assim, né? A gente veio de uma energia a vapor que revolucionou a indústria, depois veio uma energia elétrica na segunda revolução, depois veio uma energia computacional na terceira revolução, depois veio uma energia que alguns chamam de sensônica, né? Que é a automação, que os sensores aplicados ao IoT, essa coisa toda vinculada à área. Mas eu acho que o meu ponto aqui, para finalizar nosso papo, é que a gente está numa quinta revolução onde a gente pode chamar essa nova energia que move a sociedade de hoje de uma energia cognitiva. É uma energia cognitiva. Hoje, mais do que nunca, para a gente saber usufruir da liderança, da capacidade da tecnologia, a gente tem que entender de neurociência, a gente tem que entender de comportamento, a gente tem que entender de ciência dos relacionamentos, segurança social e bem-estar social, são pontos fundamentais dentro das empresas. Então, assim, se a gente quiser obter os melhores frutos da energia cognitiva, a gente tem que ser humano e não artificial. Isso. Muito bem. Você viu o nível dos caras, hein? Eu não vou revelar para eles ainda, mas a gente está num projeto muito bacana, muito especial e que com toda certeza a gente quer trazer a Criterion junto, D'Amigo, e quer trazer o J17 também. Para frente a gente fala sobre isso com eles, pode ser? Você não explicou o que é, mas o convite está feito. É que eu não estava preparado para falar sobre essa surpresa. Mas se o convite é do José Nascimento, eu estou dentro. Exatamente. Tá aceito. Zé Manuel. Eu comungo muito com a visão de todos os colegas aqui, principalmente desse novo modelo de gestão que a gente tem hoje em dia presente e necessário, que é o modelo de gestão humanizada que traz a necessidade da gestão cognitiva, onde a liderança, além de ser um elemento facilitador, catalisador, ele deve ser um grande orquestrador de competências e recursos. Não basta ter a melhor IA, ter os melhores prompts e ter as melhores pessoas. Como orquestrar tudo isso dentro de um contexto de forma que produza resultado de forma eficiente.
E eu tenho o prazer de conhecer vários líderes que fazem isso e poder aprender com eles, caminhar junto com eles. A gente aprende o tempo todo. E sim, eu percebo que o novo líder tem que ter essa capacidade da simpatia, da empatia, do carisma, da capacidade aglutinadora, de poder ouvir bastante e extrair os melhores conhecimentos que aquele colaborador tem. E não somente profissionais, eu quero entender um pouco sobre você, porque você pode ter competências e características que a gente pode utilizar em diversas outras frentes. Nós temos muito para falar em pouco tempo. Espero que a gente possa se encontrar em breve novamente para uma segunda parte. Uma nova temporada. Muito bem, tá ficando prazer bacana esse enorme negócio. estar com o Marcelo Nóbrega, José D'Amigo Neto e José Nascimento. Prazer. Nascimento. Passar a bola para o Marcelo, fazer as suas considerações para a gente encerrar. Você viu que cenário bacana de conversa, de diálogo, de trocas, né? E de oportunidades que a gente criou aqui nesse encontro do podcast. Esse é o novo mundo. Exatamente, é assim que tem que acontecer dentro das organizações também, é isso aqui. O que o Zé Manuel colocou exige muita humildade por parte do líder, do fundador, do CEO da empresa. Então, esse desapego é um desafio muito importante para quem está acostumado a mandar, que cresceu no ambiente anterior que nós tínhamos. Então, tem uma questão aqui de humildade e desapego que é importante, é uma grada de chave que não é fácil para todo mundo, é claro, e é compreensível. E a minha palavra final, assim, tá confuso, tá tudo embaralhado, mas vai passar. Aqueles momentos que o D'Amigo trouxe de revolução, a gente experimentou essa ansiedade, essa queda de produtividade. Mas nós aprendemos as ferramentas, o novo ambiente e somos muito mais produtivos do que éramos na onda anterior. Então, é isso que está acontecendo agora. É uma transformação radical, importante, profunda, brusca. Estamos um pouco confusos, mas a gente vai dominar isso e vai sair do outro lado muito melhor. Marcelo, muito obrigado pela oportunidade, pelo tempo que a gente passou junto. Tem uma coisa muito legal, né? Quando eu escrevi aqui Mundo 6.0, que era um número meio cabalístico, né? Todo mundo me perguntava, o que é isso? Mundo 6.0, agora tem o tal do Líder 7.0. Eu falei, não, essa é a minha liberdade poética de criar aqui alguns termos. E quando eu escrevi esse livro, eu te liguei para você, para o Diego Godoy e para o Adeildo Nascimento, e fiz uma pergunta rápida, curta e grossa. Falei, olha, qual é a característica do líder e do talento do futuro? Os três foram unânimes em me responder. Humildade. E, sinceramente, eu esperava uma resposta mais bruta, né, de executivos de resultado, né? Eu quero um cara pitbull. E perceberam que a gente falou sobre tecnologia, falou sobre o mundo novo, sobre exponencialidade das coisas, mas a gente está encerrando esse papo ligado na questão da humanização das nossas companhias. O Philip Kotler lançou um livro recentemente, eu acho que foi na virada desse ano, que ele trata exatamente sobre essa questão da gente ter companhias, empresas, negócios mais humanizados. Eu tive a honra de conduzir esse podcast, que é o J17 Talks, em parceria com o Top de Gestão, tendo 3 amigos especiais. Marcelo Nóbrega, aqui na tela, José D'Amigo Neto, aqui do meu lado, José Manuel Barbosa, aqui do meu outro lado. Eu sempre falo que são os 3 Zés trazendo aí inquietações e provocações. Minha gente, muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade. Até a próxima. Tchau. Tchau para vocês. Marcelo, muito obrigado.